agora a gente vai ouvir um pouquinho a partilha e uma entrevista dos cursistas que hoje já reproduzem o CDL em nível local e em dioceses vizinhas. Ouçamos agora a entrevista do casal Aline e Michel. Bem-vindos, Aline e Michel. Qual é a atuação pastoral que vocês realizam hoje com jovens na Paraíba? A gente hoje trabalha com 2 espaços, mas a nossa prioridade, a atividade principal é catequese de adolescentes. É o espaço de catequese para a Crisma, em preparação para a Crisma, mas a gente também tem uma contribuição no âmbito da formação de jovens do AJC. Na verdade, a gente está há mais tempo no AJC, a gente tem uma caminhada mais longa no AJC, mas depois a gente migrou para a Pastoral da Crisma e hoje mantém um pouco os dois, mas a atividade principal da gente hoje é com catequese. Foi um processo de nova, vamos dizer assim, novos rumos, né? Porque a gente já estava há um tempo na JC e aí o pároco da gente solicitou que a gente fizesse parte da catequese de Crisma, assumisse, na verdade, a coordenação da catequese de Crisma, e a gente está nesse processo. 2011. Desde 2011. E como vocês conheceram o CDL e começaram a reproduzir o curso? Eu conheci o CDL em 2000, quando, na época, o padre, que era responsável pelo setor juventude, conheceu Boran, conheceu o CDL, levou um livro para Paraíba, convocou alguns jovens que estavam articulados. Na época eu era jovem, né, porque em 2000 eu estava com 20 anos. E aí ele reuniu alguns jovens para fazer um treinamento, a gente fez um estudo do livro, né, do primeiro nível, e se preparou para realizar o primeiro CDL na arquidiocese. Eu participei desse primeiro grupo, mas depois eu me afastei, por uma série de razões. Eu estava na época na faculdade, já estava envolvida com o AJC, acabei me afastando um pouco do grupo, e o grupo continuou, seguiu, né, continuou realizando o curso, outras pessoas foram se incorporando, e eu passei um tempo afastada. Só que aí em 2009, a gente fez um grande processo de avaliação do AJC na paróquia. Estava tendo uma série de problemas, uma série de dificuldades, a gente achou que era um momento de parar e avaliar o que estava acontecendo. E aí eu, junto com Zé Paulo, que também já tinha feito parte dessa equipe do CDL da arquidiocese, num momento posterior ao meu, a gente pensou, por que a gente não traz o CDL para a paróquia como uma das formas de fortalecer as lideranças e a gente tentar fortalecer o movimento dentro da paróquia. Nesse momento foi pensado alguns, vamos dizer assim, alguns mecanismos para dar uma inovada no movimento AJC. E um deles foi a implementação do CDL. Então foi nesse tempo também que aí eu conheci o CDL, eu fiz parte da primeira turma, acabei fazendo o CDL, e aí depois disso a gente começou a trabalhar em conjunto. E aí a gente estabeleceu que anualmente a gente faz uma edição do curso na paróquia, prioritariamente com jovens que estão coordenando equipes no encontro, mas também com alguns outros jovens que a gente acha que tem esse potencial de liderança e tal. Além dos catequistas de Crisma. Os catequistas de Crisma, porque aí depois a Crisma entrou um pouco nessa história também. E aí mesmo os jovens que são catequistas e que não estão num espaço de liderança no AJC, mas também participam e acaba sendo também um espaço de formação meio em conjunto da juventude na paróquia. Aí a partir disso, a partir dessa experiência, uma paróquia em Santa Rita, que é uma cidade que fica na região metropolitana de João Pessoa, coladinho com João Pessoa, nos convidou para ir realizar também uma edição do CDL lá, isso em 2013. Só para deixar claro, a gente estava num processo também de preparação para a jornada e eu conheci algumas pessoas dessa paróquia. Uhum. E aí numa conversa eu disse que a gente aplicava o CDL e aí eles ficaram super interessados. E aí fizeram depois toda uma comunicação com a gente. Vocês podem ir aplicar lá e tal. E eu disse, não, a gente vai. Aí a gente foi para lá para aplicar. Juntou a equipe que trabalha em Santa Júlia e foi lá para Santa Rita. E aí, agora esse ano, a gente fez uma nova edição lá. Isso. Eles já estão desejosos de fazer o segundo nível, mas a gente não tinha perna ainda para isso, a gente ainda não tinha feito a experiência. Até avisou que estava vindo para cá para fazer nível. o segundo nível para poder voltar. E existe aí o convite, outras paróquias já estão buscando, nos convidando para. A gente está tentando encaixar na agenda, ver como faz para levar o CDL para outras paróquias.
A gente também está fazendo uma articulação com o setor juventude, porque o setor juventude passou um tempo morto. E aí foi uma das alegrias da jornada, é que como houve uma articulação pré-jornada, quando passou a jornada conseguiu se manter essa articulação e o setor está se fortalecendo, porque depois de alguns anos parado, é um tempo para se reestruturar. E aí a gente já está nessa conversa, nessa paquera, para que o CDL, essa nossa equipe que realiza o CDL, possa caminhar junto com o setor para que seja um serviço do setor juventude. E aí, com certeza, isso a gente vai fazer o CDL chegar mais longe. E aí é para onde o Espírito Santo mandar. Hoje vocês trabalham com o CDL com esse formato, com o JC, com o setor juventude? Não ainda com o setor juventude. Hoje a gente trabalha o CDL com EJC e Pastoral da Crisma. Né? E aí, nessa outra paróquia que convidaram a gente, eles têm uma vivência e a juventude lá é completamente diferente, se organiza de forma completamente diferente da nossa paróquia. E aí eles tem jovem da Legião de Maria, uns grupos que tem bem cara de PJ, mas não tem a identidade de PJ ainda. Então, assim, eles reúnem um grupo de jovens de várias comunidades da paróquia e aí, assim, eles que fazem a articulação e a gente vai só aplicar. Mas, assim, é um grupo bem diverso do público com quem a gente trabalha, né? Tanto na forma como eles trabalham mesmo, das metodologias deles, o tipo do grupo, como a própria condição social do grupo. A nossa paróquia é uma paróquia de classe média, né? Uma paróquia muito central, que vem gente da cidade inteira para lá, não tem muito essa dimensão geográfica. Já em Santa Rita não, a gente viveu uma experiência completamente diferente, das pessoas que se conhecem, que moram ali ao redor da igreja, que estão numa comunidade super popular, que enfrentam outras dificuldades que são diferentes do nosso grupo. Sim. Então, para nós isso é bastante rico, porque a gente vê como o CDL consegue fortalecer e oferecer ferramentas que podem ser usadas por qualquer grupo de jovens, né? Não só com a identidade de PJ, mas que mesmo quem tem outra espiritualidade, quem tem outras dinâmicas, mas que consegue aprender muito e fortalecer seus grupos para uma caminhada um pouco mais aprofundada, uma caminhada de realmente dessa busca, dessa aproximação do Cristo, né? E quantas edições vocês já realizaram? Olha só, na paróquia a gente realizou 8, né, na nossa paróquia, e 2 já nessa outra paróquia, né? Estamos com uma programada, eu acho, para quando a gente voltar ainda do primeiro nível, uma outra paróquia, já uma terceira paróquia que nos procurou, entrou no circuito e nos procurou para que a gente aplique. Então, voltando, acho que a gente vai para a 11ª já do final. E a paróquia da gente já marcou a próxima edição, vai ser em janeiro. Já está no calendário da paróquia. E qual a frequência? Essas 8 anual. Anual. E quais os resultados que esses cursos do CDL têm trazido para o trabalho de vocês? Eu acho que para o EJC foi um impacto assim, da gente se organizar de uma forma diferente, no sentido da gente fazer reflexão mesmo sobre temas que antes a gente não refletia, a gente não parava para pensar, a gente não discutia. Hoje eu vejo os coordenadores de círculo, né, que são os grupos de base do EJC, são os círculos. A gente tem, o EJC é famoso no Brasil inteiro por ser uma ótima rede, né? Pesca muita gente, o encontro traz muita gente. Mas a gente sempre teve muita dificuldade com a continuidade, o pós-encontro, certo? Passou aquela alegria dos 3 dias, aquela coisa toda bonita, mas e depois, essa caminhada, né? E aí hoje eu vejo os nossos coordenadores de círculo refletindo sobre temas que antes eles não refletiam. Né? E as pessoas tendo um pouco mais de cuidado com as equipes, um pouco mais de cuidado com o serviço. Com a relação entre as coordenações das pessoas. Porque como a gente aplica para os coordenadores de equipe, então com as relações na equipe a gente vê alguma mudança já também. Desses coordenadores com as equipes que eles vão liderar. Né? Então já se repensa até pelas técnicas, tudo que eles aprendem com o CDL, eles já, né, vão com um olhar diferenciado para coordenar essas equipes. Isso tem ajudado também. É um outro ponto que a gente conseguiu observar que está funcionando também. Também discutir o método, né, de não ser uma coisa só intuitiva e só o Espírito Santo manda e a gente faz. Porque a gente sabe que não é assim.
né? Que a presença do Espírito Santo, ela ajuda a conduzir, ela que dá o sentido de sermos um grupo, mas é preciso parar para pensar, refletir sobre como acontecer essa condução, a forma de construir a reunião. O método Ver, Julgar, Agir, a gente vê que muda muito, assim, as pessoas ficam meio assustadas no início quando elas conhecem o método, mas depois elas percebem que aquele é um método que não é tão difícil, que é um método bacana e que promove, de fato, a coisa que é muito forte no EJC, que é o momento da partilha. Então, na verdade, o EJC acabava fazendo de uma forma meio intuitiva, mas não refletia sobre isso. Então, pensar, parar, estudar, como o CDL propõe, faz as pessoas trabalharem de uma forma mais consciente aquilo que elas faziam assim, só eu acho que é assim. O caminho é esse.